Tem que ter muita fé pra acreditar numa baboseira dessa. Primeiro eu dizer que uma metralhadora de chorumelas, desculpa, Cogos, mas você me deu um presente, cara, porque eu já tava adivinhando que você ia falar toda essa bobagem. É estatisticamente impossível a vida ter se formado aleatoriamente, por acaso. Necessariamente houve a intervenção intencional de uma inteligência ordenadora. Isso aí são pessoas que não entendem do assunto. Vê um documentário, isso aí que ele falou da probabilidade estatística, é de um documentário criacionista. Ele nunca estudou isso, ele só viu no documentário e tá reproduzindo. Ele falou que não existe teoria da evolução e sim hipótese da evolução. Cara, tu não foi pra escola, filho? Qual é a teoria aceita ali que o pessoal ensina nas escolinhas sobre a origem da vida? Tinha lá uma sopa primordial, os mares quentes do período XYZ, lá da era paleozoica, pré-paleozoica. Aí dentro dessa sopa tinha algumas moléculas com base em carbono que foram se juntando e formaram os primeiros aminoácidos e que foram se juntando e de repente apareceu uma bactériazinha. Aí essa bactériazinha, essa bactériazinha ela tinha a capacidade de se reproduzir assexuadamente. Aí de repente essa bactériazinha foi evoluindo para formas de vida com reprodução sexuada. Aí veio um protozoário, chamou a protozoária para tomar um açaí, ali rolou um clima, nasceu uns protozoáriozinhos. Aí o protozoáriozinho resolveu sair de casa e virou um peixinho e começou a andar e virou um sapinho. E aí o sapinho foi andando cada vez mais retinho até virar um macaquinho. E aí o macaquinho foi até virar um homem. Tem que ter muita fé para acreditar numa baboseira dessa. Porque não faz o menor sentido achar que existe uma capacidade de organização inscrita nas moléculas orgânicas que nos compõem. Agora, indo para a parte mais científica, os cientistas analisaram qual era a probabilidade realmente de formar uma cadeia de aminoácidos capaz de formar uma proteína que poderia ser o tijolo constitutivo das células. Os cientistas calcularam essa probabilidade. Aí eles falaram, olha, as proteínas que formam as células dos seres viventes são desse tipo. Elas são compostas por determinados aminoácidos que precisam compor uma determinada cadeia. Qual é a chance de formar essa cadeia na sequência correta? Aí os cientistas calcularam qual era a chance de formar essa cadeia correta. E aí? Não dá para exprimir em números de tão pequena que é essa chance de formar uma cadeia de aminoácidos. Eita. Que é a composição de uma proteína. Aí os cientistas calcularam essa probabilidade. E a única forma de expressar é com uma analogia. Né? Seria só para as pessoas tentarem entender o tamanho desse número, né? Seria uma parábola mesmo. Eles disseram o seguinte, imagina o universo observável, 90 bilhões de anos-luz de diâmetro, certo? Uma nave espacial voando na velocidade da luz demoraria 90 bilhões de anos para cruzar. Imagina um carro, imagina um homem correndo. Agora imagina uma ameba se rastejando. Uma ameba demoraria não sei quantos friquinhões de anos. Agora imagina que essa ameba, durante essa viagem, ela leva um átomo. Aí ela vai até a ponta do universo, volta, pega outro átomo. Aí ela leva outro átomo até a outra ponta do universo e volta. A hora que ela transportar todos os átomos do universo 50 milhões de vezes, é o período de tempo que seria necessário para aleatoriamente você formar uma cadeia de aminoácidos dessa. E o universo não tem esse tempo de existência. Segundo as teorias mais aceitas, ele tem entre 12 e 14 bilhões de anos. Não daria tempo. Só que tudo isso é para formar uma cadeia de aminoácidos. Uma proteína requer muito mais que isso. Uma organela requer muitas proteínas. E uma célula requer várias organelas. E para formar uma célula de uma bactéria, você teria que ter tudo isso acontecendo no mesmo centímetro cúbico. Não adianta formar uma cadeia no Oceano Pacífico e outra no Oceano Atlântico. Então você teria que ter várias coincidências absurdas dessas acontecendo no mesmo espaço. Impossível. É estatisticamente impossível a vida ter se formado aleatoriamente, por acaso. Necessariamente houve a intervenção intencional de uma inteligência ordenadora. É a mesma coisa que você está andando no meio da floresta e encontrar me dá um aparelho complexo aqui, um iPhone, alguma coisa assim. Bem, estou andando no meio do mato e encontrei isso aqui. Falei, nossa, olha só que interessante essa formação
de minérios e metais aqui, isso aqui deve ter levado trilhões de anos para se formar, né? Alguém pensaria isso? Não, claro que não. Pelo amor de Deus, se um astronauta estivesse andando numa floresta alienígena, num outro planeta, e encontrasse um negócio desse, o que o astronauta ia falar? Bom, existe uma civilização alienígena que passou por aqui. Existem engenheiros alienígenas que fabricaram isso aqui. Ninguém ia achar que isso aqui veio do nada. Agora, se o universo ele obedece leis que são muito mais finamente ajustadas do que qualquer coisa que o homem possa imaginar, depois eu vou falar do ajuste fino. Se o universo comporta coisas com a complexidade de um cérebro humano, se o homem experiencia na sua vida pensamentos complexos, sentimentos complexos, autorreflexão, como é que alguém pode achar que isso veio do nada? Como é que alguém pode achar que não tem uma inteligência ordenadora por trás disso? Além de ser estatisticamente absurdo, requeria muita fé. Seria necessário muita fé para ter uma posição ateísta e materialista dessa. Né? Um outro ponto, que aí eu estou jogando muitos assuntos aqui na minha mesma fala, mas só para já deixar jogado na mesa, depois nós podemos detalhar um pouco mais. Cada um deles. É o problema da evolução. A evolução não faz o menor sentido, a evolução darwinista. Tanto é que não podemos falar numa teoria da evolução. Não existe teoria da evolução, existe hipótese da evolução. A teoria ela teria que ser muito mais estudada e fundamentada em evidências do que a evolução. E a evolução não tem evidências, mesmo porque o homem não tem a capacidade de verificar a evolução por causa das escalas de tempo geológico envolvidas. Não tem como aplicar o método científico nessa escala. O homem teria que ter uma passagem pela Terra que é muito maior do que ele tem para poder verificar cientificamente a evolução. Agora, nós verificamos o contrário. Nós verificamos que as mudanças que existem, por exemplo, lá nos tentilhões, elas são acidentais, mínimas. Nunca houve a verificação de uma nova espécie se formando. O que indica que o livro de Gênesis está certo. Deus criou as espécies em 7 dias. Você pode encarar esses 7 dias como 7 períodos, porque não tinha a rotação da Terra atual. Eu já encaro literalmente, mas isso não é relevante para o debate. O debate é que o grande ponto é que existe uma inteligência ordenadora que criou as espécies. E por que a evolução não faz o menor sentido? Porque existe um problema chamado complexidade irredutível. Então, vamos supor que você precisa, para montar um robô de fábrica, você precisa dispor certas peças dentro de um arranjo para poder formar um robô de fábrica. Aí você programa esse robô de fábrica para montar outros robôs. Então ele é um robozinho lá que ajuda a montar outros robozinhos, certo? Só que essas partes que compõem o robozinho, elas deveriam ter sido montadas ali por alguém que não é um robô. Por alguém que está acima do robô. Um homem, um engenheiro que projetou o robô. Aí você fala, não, mas existem robôs que são projetados e montados por um robô que opera com inteligência artificial. Aí você fala, tudo bem, mas se os robôs são montados por um outro robô, quem montou o primeiro robô? Em algum momento, aquelas peças que formam o robô estavam soltas. E as peças soltas do robô sozinhas não poderiam elas mesmas formar um robô. Alguém teve que montar um robô e demonstrar outros robôs. Então, eu entendo que quando um leão encontra a leoa, eles conseguem gerar leõezinhos. Beleza. Só que as partes complexas que formam um leão ou uma leoa não poderiam ser montadas por uma ameba ou por átomos ou por aminoácidos. Alguém montou aquela leoa ali, que foi o projetista de tudo. Assim como um engenheiro tem que montar um robô antes que esse robô fabrique outros robôs. Por isso que as criaturas não conseguem criar. As criaturas são geradoras. Um pai, ele gera um filho com a mulher. Ele não criou a partir do nada. Ele criou a partir de um substrato que já estava montado por Deus, já estava projetado por Deus. Por isso que quando você fala quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, essa pergunta não tem resposta. É um dilema. Não, eu preciso de um ovo, senão não nasce a galinha. Mas eu preciso da galinha para botar um ovo. Não tem saída a não ser falar, Deus criou a primeira galinha. E essa galinha botou o ovo lá porque Deus projetou ela para fazer isso mesmo. Então vocês entendem? Tem aqui um dilema lógico que só tem saída quando se admite o criacionismo. Primeiro eu dizer que uma metralhadora de chorumelas, desculpa, Cogos, mas você me deu um presente, cara, porque eu já tava adivinhando que você ia falar toda essa bobagem.
Por exemplo, da biogênese que você falou da escola, que você bota lá o paninho, essas coisas assim. Pô, calma aí, cara, tira minha cola daí. Não, calma aí, a cola aí. Vou aqui, ó, anotei a bobagem que ele falou aqui, ó. Isso daí prova o quê? Que a vida não surge do nada por um Deus criando, né? Você não vê uma galinha surgindo do nada, você não vê um ratinho surgindo do nada, não aparece um Deus e faz plim, surgiu a vida. Não é assim que acontece. A biogênese que se fala na ciência é a biogênese química, quando a gente está falando de monômeros, polímeros, essas coisas. A segunda besteira que ele falou, e que é um ótimo momento para explicar para o público que não consegue desvendar o dilema do ovo e da galinha, que ele falou que não tem resposta, é porque antes não era ovo de galinha. Você tinha ovo de réptil, o ovo de peixe. Você já comeu caviar? Já viu falar dos ovinhos de peixe? Então, quando os mamíferos, eles saíram... Perdão, mamífero não. Quando os animais, eles saíram da água, os anfíbios, eles iam colocando os ovinhos na terra, com poças de água. E aqueles ovinhos, eles não tinham a casca ainda. Eram ovinhos frágeis. Tem até um saltador do lodo. Você pode botar para mim a imagem aí do animal saltador do lodo? Que ele bota os ovinhos dele em poças d'água. E aí, conforme os predadores iam achando aquilo ali, os animais, eles tinham que... Saltador do lodo. Eles tinham que botar os ovinhos cada vez mais distantes. E cada vez... Já viu que quando você quebra a casquinha do ovo, não tem uma membranazinha? Sim. Aquela membranazinha, ela é ficando mais rígida. Então, os animais que conseguiam fazer uma membrana mais rígida, com mais cálcio, ia conseguindo deixar mais longe. Então, tá vendo ali, ó? Ele é um animal, ele tá vendo que ele tem uma espécie de pata, tá? Aquilo ali não é uma pata, mas é uma espécie de pata. E ele deixa os ovinhos dele no lodo, tá? Então, ali, ó, como que a evolução teria acontecido mais ou menos aí, tá? Só uma analogia, tá bom? Bota o ovo dele aí pra gente poder ver, pra vocês verem o processo, como é que ocorre. Então, o que acontece? Esses animais que iam botando cada vez mais longe iam adquirindo essa resistência, uma membrana mais rígida. Bota os ovinhos aí. Deixa eu ver se tem alguma aí. Aí eles iam adquirindo essa membrana cada vez mais rígida e podendo ir mais longe. E aí esses répteis foram evoluindo, né? Os animais tetrápodas, que têm os 4 membros, evoluindo ali num lagarto, num dinossauro, né? Foram evoluindo ali ao que depois viria da origem ao mamífero, eles iam pondo ovos, até que teve o animal placentário e deu origem aos mamíferos, etc. Mas essa evolução ocorreu até você chegar na galinha. Então o ovo veio antes da galinha. E quando nasceu a primeira galinha, depois dela veio o primeiro ovo, que era o ovo de galinha. Entendeu? Mas lembrando que essa evolução, eu tô falando, não é que nem Pokémon, não é a melhoria, não é coisa do tipo. Era tudo em grupo, você não teria diferença entre a galinha e o ancestral dela, você não viria assim de uma forma clara, só para poder ficar bem claro aqui para todo mundo. Ele falou de alma. Cara, tem algum artigo científico que prove alma, cara? Isso aí você tirou da onde? Você poderia apresentar os estudos, os doutores, a academia que provou realmente existir alma, que a gente está num debate aqui científico e não de fantasia, né? Inventando essas loucuras aí de alma, essas coisas. Deus criou, como está em Gênesis, as plantas e os animais. Lá em Gênesis, Deus criou a planta antes do sol e das estrelas e da lua, né? E lá em Gênesis, a lua ela tinha luz própria. Se as plantas vieram antes do sol e das estrelas que produzem a luz, como que essas plantas faziam fotossíntese? Como que elas não congelaram, já que o universo não tinha calor? Você pode explicar isso pra gente? Como que as plantas faziam fotossíntese sem sol ou sem luz? Será que Deus era um vagalume aquecendo as plantas? E sem contar que a ordem tá errada, né? Vamos lá. Problema estatístico da origem da vida. Sabe a confusão que essa galera da pseudagem criacionista não entende? É que eles querem comparar essa célula moderna, tá? Essa célula atual, depois de 3,5, 4,2 bilhões de anos, essa célula que já está bem complexa, com o que nós chamamos de protocélulas. E aí eles fazem essas contas loucas na cabeça deles para enganar crente que não tem uma mínima noção de como que é o processo de formação celular, tá? De uma protocélula. Deixa eu explicar aqui para vocês. Eu trouxe aqui uma ilustração, olha como é que eu já adivinhei como é que seria o papo, né? Nessa ilustração, você vê que existem os monômeros, tá? Que são as cadeias químicas simples, que elas fazem uma ligação. Tá vendo aqui, ó? Elas fazem uma ligação. Essa ligação,
ela pode se dar por ponte de hidrogênio ou pode ser uma ligação covalente. Essas ligações, uma é mais forte, a outra é mais fraca, e elas se dão em diferentes níveis. E aí, essas ligações de monômeros em polímeros, elas criam as cadeias. Só que aí os criacionistas botam como se isso fosse algo impossível, né? Não tem como ocorrer. Então, só que a origem da cadeia de complexidade dos monômeros em polímero, você já vê que é totalmente explicável, não tem nada de impossível nisso, né? Isso aí são pessoas que não entendem do assunto. Vê um documentário, isso aí que ele falou da probabilidade estatística, é de um documentário criacionista. Ele nunca estudou isso, ele só viu no documentário e está reproduzindo. Então, você vai ver que a formação da membrana celular, que a nossa membrana é lipídio, tá? Lipídio é basicamente gordura, tá, galera? Você repara que ela é hidrofóbica. Tem que ter a membrana externa e a membrana interna. E isso a gente vê se formar naturalmente com algo que se chama ácido graxo. Eu até ampliei aqui a imagem. Tá vendo aqui, ó? Então a célulazinha de gordura, ela forma essa membrana vesicular e conforme ela chega próximo, por exemplo, de uma fumarola, ela vai expandir e aí ela vai abrir uma coisa chamada poros. Nesses poros entram os monômeros e os monômeros lá dentro vão se ligar formando a cadeia polimérica. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Existe aqui o geyser, onde você tem muitos minerais. Você imagina a Terra Antiga, pra gente hoje, a Terra Antiga seria um pesadelo. Seria um ambiente extremo. Mas para os organismos protocelulares, aquilo ali era o paraíso. Aquele lugar cheio de vidro vulcânico, energia da Terra, impactos de asteroides, aquilo ali era um paraíso para esses micro-organismos. Era um caldeirão. E dentro desse caldeirão, você tinha um espaço para isso aqui, ó. Os monômeros entrarem dentro dessas vesículas e formarem cadeias poliméricas lá dentro. E aí, cara, acontece uma coisa sensacional, que é a fita, como pode ser, né? A fita de RNA e também a fita do DNA. Olha só que legal. Parece até um joguinho de letrinha, né? Se vocês repararem, isso aí que o Cogos falou que é impossível, que não tem como, é estatisticamente possível, na verdade não é. Porque essas ligações só podem ocorrer em pares. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem a timina, que só pode se ligar com a adenina. Você tem a guanina, que só pode se ligar com a citosina. E aí aqui, ó, tá vendo? Repara só que a sequência é sempre a mesma. Tá bem didático aqui, eu fiz um quebra-cabeçazinho aqui para ilustrar. Ó, timina, adenina. Guanina, citosina. Timina, adenina. Aqui, ó, timina, adenina. Sempre guanina, citosina. Então é sempre essa sequência, não tem como ter outra. Tem alguns que vão falar da uracila, Sim. mas a uracila é a transformação de uma delas. Então isso é um processo que para você isso aqui é impossível? Pelo que foi explicado aqui, isso aqui é impossível? É uma repetição de algo que só pode ocorrer dentro da mesma sequência. Então isso não é impossível, tá? Então, o que é impossível? Você ter uma célula complexa de hoje se formando. Mas o Luca, o Deleste, o último ancestral comum nosso, o Luca, ele vem de uma protocélula. Entendeu? Ele não é uma célula moderna, é isso que eles confundem. Aí eu queria saber um artigo que fala que uma protocélula se formar é impossível, porque eu tenho um aqui, ó, Protocell RNA Self-Replication. Esse aqui é do Jack Szostak. Do Jack Szostak, nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Ele explicando justamente esse processo que eu acabei de mostrar para vocês. A membrana celular, os monômeros formando cadeias poliméricas. Então, em todos esses artigos, os trabalhos do Jack Szostak, ele vai mostrando como que se deu essa formação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. No artigo ele vai mostrando como que se dá o processo, tudo isso, tá? A gente tem esse outro artigo aqui, ó, que fala da evolução e transição de um RNA. RNA não tem aquela dupla hélice, tá? É uma hélice só. E aqui ele está falando da do processo evolutivo de forma darwiniana. O que esse artigo mostrou? Eles pegaram um RNA base simples, colocaram um pouquinho de nutriente nesse RNA base e colocaram para ver o que acontecia, né? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui, eles botaram aqui o RNA base e aqui eles foram acrescentando, né, o nutriente.
Conforme eles foram acrescentando nutriente, o que eles repararam? Que houve um clado, ou seja, uma divisão de mais de 5 diferentes grupos até o dia que eles prosseguiram a pesquisa, tá? E não prosseguiram para sempre, né? Prosseguiram e formou aqui, ó, 5 grupos. E grupos que se predavam entre si. E eles iam adquirindo características novas, mais complexidade, nichos específicos, tinha alguns que ficavam específicos para predar um tipo, outro de outro. Então eles iam vendo essa evolução no estilo darwiniano desse RNA base, segundo esse artigo. Então, assim, sobre essas questões de formação de célula, eu acho que já está mais do que refutado. Tem outra aqui, ó, sobre como que se deu a química da origem da vida, tá? Também tem aqui a do Jack Szostak. Aqui, ó, você também tem sobre a formação das enzimas do RNA, etc, etc. São vários artigos que cada um pode pesquisar e verificar por conta própria. E eu queria saber os artigos do Cogos que falam, né, do ovo de galinha, da alma, do Deus criando do nada, né? Deixa eu ver aqui, ó. Então não era bactéria, tá? Era uma célula procarionte, provavelmente. Deixa eu ver aqui. Ele falou sobre a questão de você ter uma complexidade, uma inteligência criadora obrigatoriamente, né? Aí você entra em um problema filosófico, já que ele se diz professor de filosofia, ele vai entender no problema que ele vai entrar agora, ó. Se tudo que é complexo tem que ter um criador mais complexo que o criou, logo Deus seria o ser mais complexo de todos. Por exemplo, a inteligência de Deus seria maior que a sua? Seria, Roberto? Sim. Seria maior que a sua, Rodrigo? Com certeza. Então a mente de Deus é mais complexa que a sua? Com certeza. Tanto que dizem que a gente não pode entender o pensamento de Deus, a mente de Deus. Sim. Logo, quem criou Deus? Já que se Deus ele é complexo, teria que ter um ser mais complexo para o criar. Então é um problema, você entra aí num paradoxo. Deixa eu ver aqui. Ele fala que veio do nada a vida, né? Só que só quem fala que veio do nada é o crente, né? Que Deus criou do nada, ex nihilo. Eu quero saber quem é que fala que as coisas vêm do nada. A gente tem na física, na ciência, o princípio da conservação de energia. Vocês já ouviram falar aquela famosa frase, né? Na natureza nada se cria, Tudo nada se perde, tudo se transforma. Então, eu queria saber de onde que veio essa questão do nada. Isso aí ele está vindo de Parmênides, né? Aquelas filosofias antigas do não ser, né? Eu acho que o próprio Aristóteles já tinha meio que dado uma refutada nisso aí, né? Do não ser, né? Deixa eu ver mais o que ele falou. Ele falou que não existe teoria da evolução e sim hipótese da evolução. Cara, tu não foi pra escola, filho. Dentro da teoria da evolução, da teoria sintética da evolução, tem inclusive a própria lei de Mendel. O que é teoria na ciência? Teoria é como se fosse um arcabouço, né? Onde você vai ter ali leis, axiomas, corolários, você vai ter um monte de coisa que vai sustentar aquela teoria. Então, a hipótese, depois que ela passa pelo teste de falsibilidade, ela se sustenta, você ganha ali com novos arcabouços, como no caso da junção da teoria darwinista, da genética mendeliana, você cria todo um arcabouço, fora outras coisas, você vai ter ali estudos da morfologia dos seres, achados fósseis, testes de DNA comparativo entre outras espécies, outros animais, que vão mostrar pra gente que de fato nós temos um ancestral comum.